Graça e paz, amados. Hoje vamos dar início a mais uma aula do nosso estudo bíblico. E neste trimestre nós estamos vendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos ver a lição 10 com o título Cativeiro do Reino de Israel ou o Reino do Norte. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos orar? Ó Pai amado, queremos agradecer pela sua preciosa e maravilhosa palavra, porque reconhecemos que ela é quem regenera o nosso espírito, restaura nossa alma, renova nossa mente, fortalece nossa fé e dirige nossos caminhos. Ó Pai, que sejamos edificados com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar o nosso estudo com o texto áureo que se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 1, que nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Nesta passagem, o profeta Oséias fala da disciplina do Todo-Poderoso, que ele nos corrige para ensinar e nos trazer de volta para ele. Amém? E a verdade prática diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Vamos agora para a nossa leitura bíblica, que está em 2 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 a 14, 17 a 20 e 29. Diz assim: No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-os habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. E sucedeu assim por todos os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações e creram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face.
nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu às mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Nós vimos na aula 2, com o professor Aldi, que o Reino Unido de Israel foi dividido em duas partes. Ao norte ficou o Reino do Norte, também chamado Israel, e ao sul ficou o Reino do Sul, também chamado Judá. O capítulo de 2 Reis do nosso estudo bíblico relata a história da desobediência do povo de Deus. É um resumo de tudo o que aconteceu para que se chegasse ao ponto de Deus aplicar o juízo e este povo então foi levado cativo para nunca mais voltar. Vamos abordar 3 pontos desta passagem bíblica. São a ingratidão, a idolatria e a incredulidade. Vamos falar primeiramente da ingratidão. No versículo 7 do nosso estudo bíblico, diz assim: E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Bom, naquela época a potência era o Egito, e o povo de Israel se tornara escravo desta nação. E Deus, atendendo ao clamor deles com grandes sinais das 10 pragas e abrindo o mar vermelho, o que ele fez? Tirou aquele povo das mãos do Faraó, rei do Egito. Mas o povo não considerou este grande livramento que foi dado a eles e temeram outros deuses. Eles então quebraram o primeiro mandamento que consta em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que nos diz assim: Não terás outros deuses além de mim. No versículo 8 da nossa passagem bíblica diz: E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Amados, Deus foi aquele pai que salvou seus filhos, protegeu seus filhos, que deu instruções a eles, os 10 mandamentos, a lei para que eles fossem felizes, para que fossem bem-aventurados, mas esses filhos foram desobedientes. Se rebelaram contra seu pai e seguiram os estatutos das nações ímpias que Deus havia expulsado da presença deles. Vamos ver aqui uma passagem que está em Oséias, capítulo 11, dos versículos 1 a 4. E nos diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Amados, esta passagem nos mostra que Deus fez tudo para aquele povo. Mas o que o povo fez? Andou seguindo Baal. Não seguiu o Pai amoroso. O povo rejeitou este amor e andou seguindo os conselhos de outras nações. A ingratidão foi um pecado terrível de Israel diante de Deus. Amados, agora eu pergunto: será que nós não corremos o risco do mesmo pecado? Há muitos cristãos ingratos para com Deus. Quando nós murmuramos, quando atentamos mais para os nossos problemas, desconsiderando as bênçãos que Deus nos deu, o que será que nós estamos fazendo? Estamos sendo ingratos. Ingratos como Israel. Amados, vamos vigiar, observar o quanto Deus fez e tem feito por nós. O quanto Ele tem cuidado de cada um de nós.
nós devemos ter um coração agradecido. A palavra de Deus nos ensina a sermos gratos. Vamos ver algumas passagens da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. E nos diz assim, Paulo diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. No Salmo 103, 2 diz, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. No Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos, exultemos neste dia. Em Colossenses 3, 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E em Efésios 15, 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o primeiro grande pecado de Israel foi a ingratidão, a murmuração, a falta de reconhecer que Deus era bondoso para com eles. Ingratidão, murmuração, reclamação, Deus não se agrada. Vamos então ter todos um coração grato diante do Senhor. Amém? Agora nós vamos para o nosso segundo ponto da passagem bíblica, que é a idolatria. Bom, apesar da divisão dos reinos, o povo de Israel permaneceu indo ao templo construído por Salomão lá em Jerusalém, na região de Judá. Então, o rei de Israel, Jeroboão, temendo que a adoração ao Senhor pudesse reunir os dois reinos novamente, o que ele fez? Ele construiu 2 templos lá em Israel, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, e colocou em cada templo um bezerro de ouro para ser adorado pelo povo de Israel. Jeroboão, rei de Israel, levou o povo à idolatria. A nação de Israel estava na idolatria, hipocrisia religiosa, adorava a ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. No versículo 9 da nossa passagem bíblica, diz assim, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Enfim, havia idolatria em todos os lugares, do menor ao maior lugar onde as pessoas viviam. E no versículo 10 diz que eles levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Onde tivesse uma árvore, ali embaixo tinha um altar. Israel ficou tomada de idolatria. Havia ídolos por todos os lados. E no versículo 11 diz que eles queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. Eles serviram ídolos. Eles quebraram ordens expressas de Deus. E no versículo 17 diz, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações e criam em agouros. Amados, havia um Deus na terra de Canaã chamado Moloque. E ele exigia para que a família tivesse prosperidade, deveria entregar um dos seus filhos para ser queimado. E alguns reis em Israel fizeram isto. Entregaram seu próprio filho para ser queimado com a promessa de um Deus falso, de que a prosperidade viria sobre sua família. Olha só a que ponto chegou o povo de Israel. Todos os reis de Israel praticaram idolatria. Não escapou nenhum rei do reino de Israel. Esse foi um grande pecado do povo de Israel. E vinculada à proibição de servir outros deuses, havia também ordem de Deus para que eles destruíssem
todos os ídolos e quebrassem imagens de nações pagãs na terra de Canaã. E Deus se irou com o seu povo, porque eles não destruíram todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, sabe o que eles fizeram? Eles passaram a adorar os falsos deuses. E esses falsos deuses influenciaram o coração do povo, inclinando-o contra a vontade declarada de Deus na sua palavra. O povo estava adorando outros deuses e, ao mesmo tempo, oferecendo cultos a Deus. O livro de Juízes nos mostra que quando os israelitas começavam a adorar deuses, ídolos das nações que eles deixaram de conquistar, Deus então permitia que os inimigos os dominassem. E o povo, neste momento de opressão dos inimigos, o que fazia? Clamava ao Senhor. O Senhor então atendia o povo e enviava um juiz para libertá-los. E essa história se repetiu em várias regiões de Israel. Amados, todos esses pecados brutais da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Vamos ver o que diz Oséias no capítulo 7, dos versículos 11 a 14. Diz assim: Efraim é Israel, é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Aqui o profeta Oséias evidencia o comportamento instável de Israel. Israel fazia alianças secretas com os dois poderes opostos ao mesmo tempo, isto é, o Egito e a Síria, como garantia de segurança. Enfim, o mal de Israel foi não buscar Deus do fundo do seu coração. Embora a escolhida é uma nação rebelde que não quer se voltar para Deus, nem se submeter às leis de Deus. Amados, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso não se deixa enganar e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Os dois primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. Diante disto, amados, vamos sondar nosso coração e quebrar tudo aquilo que está ocupando o primeiro lugar em nossa vida. Pode ser dinheiro, pode ser imoralidade, corrupção, redes sociais. Esses ídolos devem ser quebrados no coração. E de que maneira? Bem, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a importância que a palavra de Deus tem. Então, buscar conhecer sua palavra, confessar, declarar essa palavra para a nossa vida, meditar nela de dia e de noite, até que façamos bom depósito dessa palavra em nosso coração, para que então nós possamos praticá-la. Obedecer é praticar. A prática da palavra nos dá poder e fortalece nossa fé. Amém? Vamos falar agora do último ponto desta passagem, a incredulidade. No versículo 13 diz assim: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. Deus então advertiu tanto Israel como Judá por meio dos profetas.
Deus usou muitos homens para advertir Israel e Judá para que eles parassem de pecar, para que eles se voltassem a Deus. No versículo 14 desta passagem diz: porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Este povo se tornou obstinado, teimoso. Eles rejeitaram estatutos, rejeitaram a aliança, rejeitaram as advertências de Deus, seguiram ídolos, seguiram as nações que Deus disse para não imitarem, não se converteram, não creram no Senhor, se tornaram ímpios. Era o povo de Deus, mas se tornaram incrédulos e viraram ímpios. Deixaram de ouvir a Deus. Amados, devemos saber que esse é um pecado que também ameaça os cristãos hoje. O povo de Deus. Muitos se declaram cristãos, mas vivem como se não fossem. Diante das adversidades, o que acontece? Eles são levados pelas tempestades. E sabemos que todos passaremos por circunstâncias difíceis, cristãos e não cristãos. Mas qual a diferença? É estar firmado na rocha, na palavra de Deus. Com certeza assim seremos bem-sucedidos. E bem-sucedido é alcançar o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Bom, a idolatria continuou no reino de Israel por quase 2 séculos. A paciência de Deus então se esgotou e ele se afastou de sua presença. O povo de Israel então foi levado cativo pelo poderoso e ímpio império assírio. Deus permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. E por que o Senhor julgou o povo de Israel? Porque ele havia copiado os maus costumes das nações vizinhas, adoraram os falsos deuses, adotando costumes pagãos e seguindo seus próprios desejos. Finalmente, Israel teve de pagar pelos seus pecados. Bom, com a invasão da Síria, o povo de Israel é espalhado em várias regiões, havendo então uma mistura desses povos. E com a mistura desses povos é que surgem os samaritanos. Este povo misto adotou também práticas pagãs, serviram outros deuses e deixa a religião ainda mais sincrética. Isto é, eles adoravam outros deuses e ofereciam cultos a Deus. É em função desta mistura que há inimizade entre judeus e samaritanos, conforme nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9, que está escrito assim: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas, amados, vamos lembrar aqui que Deus os contemplou com muito amor. Ele provou que não faz acepção de pessoas. Nesta passagem, o que ele fez? Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. Em João, capítulo 4, nos versículos 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Amados, aprendemos aqui que devemos ser como Jesus, não fazer acepção de pessoas, levar a palavra de Deus a todos. Nós somos chamados para este propósito. É o primeiro propósito de Deus para a nossa vida cristã. E não devemos nos conformar com o mundo, tomar a forma do mundo.
Às vezes, seguir a Deus é difícil e doloroso, mas com certeza seremos bem-sucedidos, pois alcançaremos o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. E o reino de Judá? O que aconteceu? Vamos falar do reino de Judá. Quanto ao reino de Judá, vários reis foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas, por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação do reino de Judá. E, em consequência disso, Deus disse que deixaria Jerusalém destruída. E, finalmente, amados, Deus cumpriu a sua palavra profética. Por meio de quem? Do rei Nabucodonosor da Babilônia. Jerusalém foi capturada, o templo foi incendiado e a cidade saqueada. Mas a política da Babilônia era diferente dos assírios. A Babilônia levou para sua terra somente a corte e os profissionais mais cultos de Judá para servir o rei, e deixou em Judá a população mais pobre sobre um governante. Amados, diferente de Israel, em Judá, após 70 anos de cativeiro, boa parte da população retorna. E então nós temos o restante do povo escolhido de Deus que dará continuidade na aliança do Senhor. É da tribo de Judá que nasce o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá. Deus pune o seu povo, mas preserva o povo seu. A tribo de Judá será preservada. E desta tribo, quem nasce? O Messias, o nosso Salvador. Para quê? Para que assim fosse então cumprida a promessa do Senhor. Amados, temos um Deus de amor que entregou seu Filho para nos salvar, termos a vida eterna. Esta passagem bíblica da lição de hoje nos traz um precioso ensinamento. Sejamos gratos, andemos em obediência à sua palavra. Um dia todos passaremos pela bênção ou juízo de Deus. Como já falamos aqui, somente a verdade nos liberta. Vamos conhecer, meditar, declarar e praticar esta verdade, a palavra de Deus, para que possamos transbordar e alcançar outras pessoas com a mesma sabedoria que fomos alcançados. Creio eu que a primeira coisa que Deus irá nos perguntar quando estivermos no céu é: o que fizemos com a sua palavra aqui na terra? Amém? Vamos orar, amados? Pai, quero agradecer pelo seu precioso ensinamento e pedir, ó Pai, que nos ajude a mantermos firmados em sua palavra, para que possamos alcançarmos o seu propósito para as nossas vidas. Ó Pai, quero agradecer também pelos dízimos e ofertas. E que o Senhor, meu Pai querido, leve a provisão para cada dizimista e ofertante nesse momento. Ó Pai, e aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, eu creio que serão alcançados pela sua providência. Ó Pai, eu peço também que alcance cada coração, para que eles tenham entendimento, Senhor, da importância de dizimar na sua casa e que a igreja possa cumprir a sua missão nesta terra. Ó Pai, que cada doação seja feita com coração generoso, com amor, com alegria, com fé em Deus e em suas promessas. Amém, Senhor. Que tenhamos uma semana de paz, no amor, na alegria, na tua força. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Shalom. Até a próxima.